Iniciando aqui o Ignis, para quem não conhece, esse foi o último, tinha sido o último plugin que chegou aqui, né, no final do ano passado, e ele é destinado a projetos de pânico incêndio, destinados aí atualmente ao cálculo de hidrantes, tá certo? Então ele segue o mesmo padrão dos nossos outros plugins, do Aqua, do Pluv. Nós temos aqui um projeto. Eu vou demonstrar brevemente desde o início, e aí quando chegar na parte das novidades, a gente se detém um pouco mais, tá certo? Para explorar aqui o que é que chegou de novidade. Então eu vou criar aqui um projeto da live, dizer que o profissional responsável sou eu. Nós temos aqui ó, uma lista de estados, tá certo? Que nós oferecemos suporte para o cálculo do hidrante, do sistema de hidrante. Então nós cadastramos as classificações, os parâmetros de vazão, de pressão mínima, de carga de incêndio, nós cadastramos várias informações de diversos estados. Lucas, já foi de todos os estados? Não, ainda não falta, não estão em todos, por exemplo, não tem Pernambuco, mas a gente está trabalhando e hoje a gente chega com a novidade de Santa Catarina, que é um estado que tem um cálculo um pouco diferente, às vezes ele exige cálculo de 3, de 4 hidrantes simultâneos, e aí quando a gente chegou com a atualização no final do ano passado, a gente ainda não oferecia suporte, mas aí hoje, finalmente, a gente chegou numa solução legal, um resultado de cálculo muito legal aí para Santa Catarina, para calcular 3, 4 hidrantes simultaneamente, tá certo? E aí eu vou até escolher aqui, né? Você escolhe o estado e aí o plugin, se eu escolher Piauí, ele já vai me mostrar aqui quais as classificações de acordo com o estado, tá certo? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, Santa Catarina. Vou escolher qualquer cidade só de exemplo, mas para vocês verem que a gente tem também toda a cidade aí, ó, cadastrada. Eu posso digitar a área do meu empreendimento, por exemplo, 5.000 metros quadrados. Posso digitar a altura, dizer aqui uma edificação térrea, é um galpão, um grande galpão. Eu consigo também classificar com base no CNPJ. Eu vou inserir aqui o CNPJ do meu cliente, que já é vinculado ao CNAE, vinculado qual é a utilização daquela edificação, tá certo? E aí ele já vai ler, já vai te puxar a classificação de acordo com aquele CNAE do CNPJ que você está utilizando. Mas aqui eu não vou inserir nenhum CNPJ. Eu vou pegar aqui, ó, temos todas as classificações também de Santa Catarina. Eu vou escolher, por exemplo, aqui uma multifamiliar vertical. Ele já me diz um tipo, ele me diz aqui uma carga de incêndio, de acordo com o estado que eu escolhi. Se eu mudar o estado, pode mudar a lista de classificações, pode mudar a carga de incêndio, a depender. Muitos são bem parecidos, possuem classificações bem próximas, mas outros podem ter classificações diferentes, tá certo? E aí, de acordo com essas informações, ó, que eu insiro aqui no meu projeto, se eu for para o meu hidrante, ele já me diz aqui, ó, que seria em Santa Catarina um hidrante tipo 1, com uma reserva de um RTI de 10 metros cúbicos, ele já me dá uma vazão mínima aqui de acordo com a instrução normativa lá de Santa Catarina. Ele me deixa aqui uma pressão mínima sugerida, e aí que você tem a liberdade de editar, você pode editar tanto aqui, como também aqui ó, nos parâmetros de cálculo, e aí verificar, inclusive, todas as informações, diâmetro do esguicho, que vai ser considerado para perda de carga, diâmetro da mangueira, coeficiente do esguicho. Se a gente deixa um valor de referência, mas se você tem um catálogo, você vai consultar, vai especificar esse esguicho, você pode botar aqui o coeficiente de acordo com o que o fabricante te fornece. Se você vai utilizar algum tipo diferente, alguma consideração aí da sua IT de comprimento de mangueira, você tem a liberdade também de alterar isso, vai ser levado em consideração no cálculo, e você pode também alterar a vazão e alterar a pressão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 80, uma pressão mínima no esguicho de 5 MCA, e salvar, ele vai fazer os cálculos com esses parâmetros, tá certo? Mas eu vou aqui ó, reclassificar, só para a gente manter normal, eu vou deixar aqui 5 MCA para o cálculo, tá certo? E aí, ó, agora nós temos também aqui nas configurações, vindo em configurações de hidrante, nós conseguimos ó, analisar por pares, calculando sempre os dois mais desfavoráveis, ou também nós conseguimos calcular por pares, mas considerando 3 hidrantes simultâneos ou 4. Então eu posso calcular com um hidrante simultâneo, com 2, com 3, com 4, e o plugin ele vai dar esse suporte aí nesse momento, tá certo? Eu vou deixar com 4 aqui e vou salvar, mas se a gente der uma olhada, eu peguei um projetinho bem pequeno, para a gente não demorar muito e tal, e ele só tem 3 hidrantes, tá certo? Então, mesmo nessa situação, eu vou calcular, ele vai identificar que só tem 3 hidrantes, ele vai me informar, ó, vocês veem aqui no prompt, ele já informou, o sistema de hidrante e Ignis hidrante possui apenas 3 hidrantes elegíveis, abaixo da quantidade configurada. O cálculo foi realizado normalmente com os hidrantes encontrados, tá certo? Então, ele já me deu aqui, ó, que o cálculo foi realizado com sucesso. Eu já consigo ver o meu 3D, ó. Eu consigo ver o hidrante H1, que ele calculou, mais desfavorável, o hidrante H2. Eu consigo ver aqui o primeiro ponto de equilíbrio, o PE, do equilíbrio entre as pressões e as vazões de H1 e H2. Eu tenho também aqui ó, o hidrante H3 e o ponto de equilíbrio final, por isso que ele é PE, né? A gente vem tendo pontos de equilíbrio parciais, PE1, PE2, de acordo com a geometria da sua rede. Então aqui é o equilíbrio das pressões de H1 e as vazões de H2. E aqui nesse PE é o equilíbrio as pressões e as vazões de H1, H2, H3, tá certo? Então, nós temos aqui um relatório de cálculo, onde nós podemos ver a pressão encontrada no PE1 e equilibrada, a pressão no PE aqui é 8,95, 8,95, até a RTI. Assim como nós vemos aqui também, ó, todos os pontos chegando até a motobomba, tá certo? Ficou um pouquinho por cima aqui no texto, mas ó, só a gente afastar que a gente vai visualizando, tá certo? E selecionando aqui também
Nós temos esse sistema, eu montei, é um sistema daqui típico da Bahia, né? A gente tem uma bomba a combustão, a gente tem uma bomba elétrica principal, a gente tem uma bomba jockey. E aqui nós vamos tendo, ó, razões, eu consigo ver o trecho. Aqui pertence ao trecho MBA. Já esse trecho aqui, ó, é motobomba, é RTI até a motobomba. Por quê? Porque eu já tenho aqui um castelo d'água que está conectado, tá certo? Então ele faz toda a consideração de acordo com que você. Ele tem aqui o trecho do esguicho, a TH1, onde tem uma perda de carga da mangueira, uma perda de carga localizada do esguicho, tá certo? Se eu parar aqui, ó, eu vejo que ele me informa que tem uma perda de carga distribuída e uma perda de carga localizada, que é a perda no esguicho e na mangueira, tá certo? Então, o plugin ele oferece toda essa funcionalidade aí agora para 4, para 3 hidrantes simultâneos.